Olá, meus irmãos, a graça e a paz seja convosco. Amém. Muito bem, nós estamos aqui com a nossa sexta aula de escatologia, a doutrina das últimas coisas. A página que estamos nela é a página de número 20, e este é o primeiro período da aula. Primeiro período onde vamos falar sobre a presente situação dos mortos ímpios. Nós falamos na aula passada, no segundo período, sobre a presente situação dos salvos que morreram em Cristo. Agora vamos falar dos que morreram sem Cristo, os ímpios. Para os ímpios mortos não houve qualquer alteração quanto ao seu estado. Olha, preste atenção. Os salvos mortos, quando eles for ressuscitados no arrebatamento da igreja, eles terão uma alteração no seu corpo físico, porque eles vão ressuscitar com um corpo incorruptível, e o corpo imortal e incorruptível. Está entendendo? Desta maneira. Então, aquele justo, aquela pessoa justo que morreu todo esbagaçado debaixo de uma carreta, num acidente grave, que na hora de sepultar não pôde nem abrir o caixão para ninguém ver, porque estava todo dilacerado, ele vai ressuscitar totalmente transformado. Os justos, totalmente transformados, porque a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo. Agora, falando aqui da ressurreição dos mortos ímpios que morreram sem Cristo, não terá alteração nenhuma no corpo deles. Do jeito que eles morreram, eles vão ressuscitar. Se morreram todos esbagaçados debaixo de uma carreta ou de um rolo compressor, eles vão ressuscitar daquele jeitinho. Se morreu com a cabeça toda aberta e cheio de bicho com câncer comendo eles ali, vai ressuscitar do mesmo jeito. Não tem alteração nenhuma para eles. Vai ser coisa feia, irmão. Coisa horrenda, não tem transformação para eles, não tem modificação nenhuma, alteração nenhuma. Então, vão ressuscitar daquele jeito, não tem alteração. Quanto ao seu estado, continuam descendo ao Hades, eles continuam descendo ao Hades, o império da morte, onde ficarão retidos em sofrimento consciente até o juízo do trono branco, o terrível juízo do trono branco, que todo mundo treme quando fala do juízo do trono branco. Vai ser terrível. Após o milênio, quando ressuscitarão para serem julgados e ditatoriamente condenados e postos no inferno eternamente, como diz Apocalipse 3, Apocalipse 20, versículo 3 a 15. E lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até os 1000 anos se acabarem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo.
E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados para segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, amém, amém. Muito bem. Em Ezequiel 32, versículo 17 até o 32, não precisa de ler, é muito longa a leitura. No chamado rol das nações ímpias, no Hades, vemos os ímpios mortos das nações ali referidas, postos no Hades. Esta passagem é sumamente importante diante dos fatos que estamos estudando. Portanto, é importante que você a leia na sua totalidade. É importante que você a leia na sua totalidade. Ezequiel, preste atenção e não esqueça, lê Ezequiel 32, do 17 ao 32, leia na sua totalidade. O estudo comparativo de passagens bíblicas como 1 de Pedro 3, 18 e 20 e Atos 2, do 27, 31, mostra que a vitória de Cristo foi anunciada até no Hades, o reino dos mortos. Todo o universo tomou conhecimento da transcendental vitória de Cristo na sua morte e ressurreição. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o estado dos justos falecidos. O estado dos justos, vamos completar esse assunto aqui. Estado dos justos falecidos. Na morte, a vida corpórea cessa e o corpo começa a desintegrar-se, o que é inerente à natureza. Daí o espírito ou a alma humana entra num estado consciente
de existência é a natureza deste estado, particularmente com respeito aos justos que agora temos de estudar. Então vamos estudar agora sobre o estado dos justos falecidos. Bom, os justos estão com Deus. A declaração em, leia, Eclesiastes 12:7, de que o Espírito volta a Deus que o deu. Não precisa ler. Acha-se repetidas em passagens no Novo Testamento, em Filipenses 1:3. Paulo falou em partir e estar com Cristo, que para ele seria muito melhor, referindo ao dilema que tinha quanto ao morrer ou continuar vivo. Reconhecia que o continuar nesta vida significava muito sofrimento, mas o terminar desta vida significava uma partida imediata para a presença de Cristo Jesus. Aleluia. Os justos estão no paraíso, enquanto os ímpios estão no Hades, no Sheol, no inferno, no Tártaro. Os justos estão no paraíso, conforme Apocalipse 2:7. Leiamos. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Capítulo 22, versículo 1 e 2. E vamos passar para a página de número 21. E mostrou-me o rio puro de água da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Amém. Os justos estão vivos e conscientes. Os justos desincorporados estão vivos e conscientes. Lucas 16:19-31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E acontecendo que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos.
E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muito bem, muito bem. Os justos estão em descanso. Esta declaração se baseia nas palavras de Apocalipse 14, 13 e 20, versículo 12. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. 20, versículo 12. 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém. O estado dos ímpios falecidos. Agora vamos entrar nesse outro tema para nós terminar aqui. O estado dos ímpios falecidos. A passagem do Novo Testamento que tratam dos maus ou injustos no estado desincorporados. Então, em primeiro lugar, os ímpios falecidos estão separados de Deus. Lucas 16 e 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Estão separados, né? Em segundo lugar, os ímpios falecidos estão vivos e conscientes. Apocalipse 6, versículo 9 a 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas os nossos sangue do que habitam sobre a terra? Muito bem. Lê também para confirmar Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aquele que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daquele que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Lucas 16, 23 até o 31. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que te recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem quiser passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Terceiro lugar, os ímpios falecidos estão reservados para o castigo eterno. 2 de Pedro 2 e 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados.
reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. E por último aqui, os ímpios falecidos estão num lugar fixo. Lucas 16, 23. E no Hades ergueu os olhos e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Muito bem. Portanto, então está aí, meus amados irmãos, o ensino de que os mortos, justos ou ímpios, se encontram na sepultura em sono profundo, mas em estado de consciência. Pode consertar. Em estado de consciência, tá? Então aí está, os justos e os ímpios se encontram na sepultura, né? Seu corpo, é claro, na sepultura, mas os seus espíritos se encontram em um lugar fixo. O ímpio está no Hades e os do justo estão no paraíso, e estão todos conscientes, não estão inconscientes, estão conscientes. Muito bem, nós vamos parar por aqui, prometendo, vamos parar para um breve recreio, prometendo voltar com o segundo período desta aula, falando sobre a realidade do céu. A realidade do céu. Até daqui a pouco, se Deus assim os permitir. Amém.